Bem-vindo aluno, bem-vinda aluna a mais uma aula de grego bíblico aqui no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre palavras na língua grega que nunca levam acento. Esse grupo de palavras que nunca levam acento são conhecidas como palavras proclíticas e palavras enclíticas. E nós vamos aprender a diferença entre cada um desses dois grupos. Já de início, observem o texto bíblico que aparece para vocês aí na tela. Esse texto bíblico, nós já falamos sobre ele em outras aulas, é o texto da famosa oração do Pai Nosso, Mateus 6, dos versículos 9 até o versículo 13. E nós vamos destacar as duas primeiras linhas desse texto bíblico e vamos trabalhar alguns trechos dentro desse texto bíblico. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês são as palavras conhecidas como palavras proclíticas. Palavras proclíticas são as palavras que nunca recebem acento. Lembrem-se que numa aula dessas anteriores nós falamos sobre os acentos na língua grega. Se você não acompanhou, volte aí no canal e assista a aula sobre acento, porque ela é muito importante para essa aula e para outras aulas que virão. Essas palavras proclíticas, além de elas nunca receberem acento, elas também são pronunciadas junto com a palavra que se segue. Um exemplo disso encontra-se na primeira linha. Eu vou demarcar esse trecho que nós vamos trabalhar para falar sobre as palavras proclíticas. Observem bem esse trecho que está demarcado, o trecho que está remarcado no grego do Novo Testamento, está escrito horrentois huranóis. O significado ali, se formos levar em consideração todo o trecho, eu vou ler desde o início para que dê um significado maior. Pater rimon horrentois huranóis. Pai Nosso dentro dos céus. Aqui o significado, quando nós traduzimos para o português, logicamente não vai ficar com toda essa literalidade. Mas o que eu queria destacar é o ró, que é o artigo definido que aparece aí para vocês. Esse artigo definido, se vocês observarem, ele possui uma aspiração, nós conhecemos como aspiração forte. Não confunda aspiração com acento. Na aula sobre acento nós falamos a diferença dos acentos, os três tipos de acentos que existem na língua grega, para as duas formas de aspiração, tanto a aspiração forte quanto a aspiração branda. O que nós vemos aí é uma aspiração forte. Serve simplesmente para modificar, no caso da aspiração forte, o som. Em vez de ser como O, vai ficar como Ró. É como se tivesse um R aí antes desse Ozinho, desse ômicron no grego e O no português. Esse O, se vocês observarem, ele é pronunciado, eu fiz a pronúncia para vocês se atentarem, eu não pronunciei como O-en-tois, mas sim como Ró-en-tois. Por que eu fiz a pronúncia como se fosse apenas uma palavra? Tanto o Ró quanto o En fazendo parte do tois, porque tanto o Ró quanto o En são conhecidos como palavras enclíticas e palavras proclíticas. E como palavras proclíticas, eles não possuem acento próprio e eles são pronunciados junto com as palavras que se seguem. Logo em sequência, o Ró é pronunciado junto com o En é pronunciado junto com o tois. Logo ficaria Ró-en-tois. Eu vou colocar a transliteração aí para vocês consigam fazer a leitura de como que seria pronunciado no português. Professor, quais são as palavras conhecidas como palavras proclíticas? Além dessas duas palavrinhas, tanto esse artigo Ró quanto essa preposição em, que significa dentro, o Ró significa o e o en significa dentro. Por isso que eu disse que seria o dentro dos céus. Quando nós colocamos as palavras proclíticas, nós falamos sobre outras 8 palavras que também podem fazer parte desse grupo. Vai aparecer junto ao texto bíblico aí para vocês esse conjunto. Observem que são todas palavras monossilábicas, ou seja, possuem apenas uma sílaba, e em sua grande parte são palavras que fazem parte do grupo dos artigos. Exemplo, nós temos o ro, mas nós também vamos ter o oi, vamos ter o re, vamos ter o ai, vamos ter o u. Por que eu leio u com essa junção do ômicron mais o y? Porque quando eu somo duas vogais, como no caso do ômicron e do y, eu formo um ditongo. E a leitura, ao invés de ser ou, vai ser como se fosse apenas o som do y, yu. Lembre-se que o y, ele, por mais que ele pareça um u, ele não vai ser lido como U, mas é como se fosse um izinho junto com U, com acento. Além disso, nós temos os dois advérbios, as duas formas do advérbio de negação,
o u e o uk, e existe ainda uma outra forma para esse advérbio de negação, que é o ux. Mas as duas formas mais usadas é o u e o ux. Além disso, nós temos o en, que eu já disse, que é uma preposição. Temos o eis significa para, geralmente para dentro de algo. Temos o ek significa de dentro para fora, e vem até a famosa palavra eclesia. Temos o ros e temos o ei. Tanto o ros como o ei vão ter uma aplicação um pouco diferente das outras palavras que nós lemos, mas nós vamos aprender ao longo de outras aulas. Então essas são as 10 palavras gregas. Aí tem, além dessas 10 palavras gregas, algumas transformações do advérbio de negação, mas essas são as palavras gregas monossilábicas que não levam acento e que são pronunciadas com a palavra que se segue e que nós conhecemos como palavras proclíticas. Para fechar nossa aula, vamos falar sobre as palavras enclíticas. E eu queria que vocês observassem a segunda linha desse texto bíblico que está aí para vocês. Eu vou destacar duas palavrinhas, a palavra onoma e a palavra su. Tanto onoma quanto su são lidos de forma junta. Então a leitura, ao invés de ser onoma su, vai ser onomassu, como se fosse uma palavra só. Onoma significa nome e su é seu, é o pronome seu. Então, o correto seria nome seu, mas no português nós traduzimos como seu nome, para dar um sentido melhor na nossa língua. O que eu queria destacar? Primeiro vamos observar essa palavra onoma. Se vocês observarem, na primeira letra da palavra onoma, na vogal que nós conhecemos como ômicron, possui 2 acentos. Professor, por que essa letra ela está com 2 acentos? Na verdade, ela tem 2 demarcações, né? É comum no português alguns falarem sobre 2 acentos, mas o correto é que ela tem uma aspiração. Se vocês observarem o primeiro símbolo que aparece aí é uma aspiração branda, que nós aprendemos em uma dessas aulas anteriores, e logo depois sim ela vai ter um acento. Só que além disso, na última letra, que é um alfa, a última letra dessa palavra onoma, vai ter também um acento. Vejam que curioso, ela tem, além de uma aspiração, 2 acentos na mesma palavra. Por que isso acontece? Acontece por causa do fenômeno das palavras conhecidas como palavras enclíticas. Assim como as palavras proclíticas, as palavras enclíticas elas não vão possuir acento. Porém, as palavras enclíticas, às vezes elas têm um acento e elas vão perder o acento. E como elas perdem o acento, esse acento acaba sendo doado para a palavra anterior. Por isso que há esse fenômeno aí no onoma de ter 2 acentos. Além de 2 acentos, ter esse sinal de aspiração branda. E como ela perdeu o seu acento, da mesma forma que a proclítica vai ser pronunciada junto com a palavra, porém vai ser pronunciada junto com a palavra que se segue, a palavra que precede ela, no caso da enclítica, a pronúncia vai fazer parte da palavra antecedente, ou seja, quando eu vou fazer a leitura fica como onomassu e não como onomassu de forma separada. Existem outros termos, outras palavras que também fazem parte do grupo das palavras conhecidas como enclíticas. Vai aparecer para vocês um quadrinho aí mostrando quais palavras são essas. Por exemplo, a maioria das formas do verbo eimi, o verbo eimi é o verbo sou ou estou, e pode ser traduzido também como existo, mas nós vamos ver essas variâncias em aulas mais à frente. O verbo femi, temos ainda os pronomes pessoais mu, moi, su, soi e se, e temos ainda o pronome indefinido tis, que significa alguém, e ti, que significa algum ou alguma coisa. Aulas mais à frente nós vamos aprender tanto sobre esses pronomes pessoais quanto pronomes indefinidos e sobre alguns verbos que fazem parte desse grupo das palavras conhecidas como palavras enclíticas. Se vocês observarem, as palavras enclíticas elas podem ser tanto monossilábicas, ter apenas uma sílaba, mas elas também podem ser dissilábicas, ter 2 sílabas. Essa é a diferença das enclíticas para proclíticas. Na aula de hoje, nós falamos sobre as palavras que ou nunca levam acento na língua grega ou que geralmente perdem o seu acento. Na aula que vem, nós vamos falar um pouco sobre pontuação dentro da língua grega. Aguardo vocês.